Então vamos lá, vamos começar mais uma aula aí sobre célula, dando continuidade ao nosso estudo. A gente já falou um pouquinho, né, dessa organização celular, a gente vai retomar essa organização e falar sobre algumas organelas e sobre citoplasma hoje, certo? Então, retomando aí, a gente tem alguns tipos celulares, né? Quais são esses tipos celulares? A gente tem uma célula que a gente chama de procariótica, e uma outra célula que a gente chama de eucariótica. O que as duas células têm em comum? Né? Elas vão ter membrana plasmática, os dois tipos, vão ter citoplasma, ribossomo e material genético. Isso toda célula tem. Então, tanto célula procariótica quanto eucariótica vai ter essas estruturas e esses componentes, certo? Mas a gente tem diferenças entre as duas, né? Quais são essas diferenças? A principal diferença está em relação ao núcleo, ter ou não um núcleo definido, né? Na célula procariótica, a gente tem o DNA, como qualquer célula tem, no entanto, esse DNA está solto no citoplasma, tá? A gente não tem nenhuma membrana em volta do material genético. A gente tem esse material genético, que a gente chama até de nucleoide aqui, tá? Material nucleoide, todo envolto aqui, todo enovelado, mas não tem nada em volta desse material genético. A gente vai ter o citoplasma aqui desenhado em azul, tem mais um outro trechinho de DNA, que a gente chama de plasmídio. Temos os ribossomos, que a gente vai ver qual é a função e como é que eles são hoje. Tem membrana plasmática que está desenhada em verde. No caso dessas células procarióticas, né, de bactérias, a maior parte tem parede celular, desenhada aqui em amarelo, e algumas células vão ter essa cápsula aqui. E algumas células também vão ter flagelos e fímbrias. Essas estruturas mais detalhadas da célula procariótica, a gente vai ver lá no segundo ano quando falar de bactéria, tá? Ou então, quem está no técnico aí de microbiologia, que vai ter microbiologia, vai ver isso com mais detalhes. Agora, o que você precisa saber? Você precisa saber que essa célula procariótica não tem núcleo definido, né? Que só tem o DNA solto, não tem a membrana, que tem ribossomo e que tem citoplasma, certo? Já na célula eucariótica animal, a gente vai ter, né, eucariótica. O que significa? Com núcleo definido. O que é ter núcleo definido? Ter uma membrana nuclear em volta do material genético, certo? Além dessa membrana nuclear em volta do material genético, que é o que caracteriza ser uma célula eucariótica, a gente vai ter uma porção de outras organelas, tá aqui todas elas nomeadas. Essa porção de outras organelas, ela varia em função do tipo de célula, tanto do tipo de célula animal, quanto se é animal ou vegetal, tá? Essas organelas que a gente vai ver em detalhes agora nas próximas aulas, elas vão variar em quantidade, em distribuição, né, por conta dos tipos celulares que a gente tem. A gente não tem só um tipo de célula no animal, né? Ou a gente não tem só um tipo de célula no vegetal. Então a gente vai ter algumas diferenças em proporção de quantidade de cada uma das organelas, em função das funções celulares que elas têm. Mas todas as células eucarióticas vão ter uma infinidade de tipos de organelas, que eu vou nomear aqui brevemente, tá? Então, a gente tem ribossomos, tem complexo de Golgi, tem mitocôndria, tem lisossomo, tá? Tem citoesqueleto, peroxissomo, tá? Tem os centríolos, né, que vão formar um centrossomo. Tem os retículos endoplasmático liso e rugoso, tá? Essas são as organelas que uma célula eucariótica tem, né? Tem mitocôndria também, que não está nomeada aqui, não, está aqui. Então, são os tipos de organelas presentes numa célula eucariótica animal. Agora, numa célula eucariótica vegetal, a gente vai ter essas organelas que eu nomeei e vai ter algumas outras, né? Por exemplo, numa célula eucariótica vegetal, a gente vai ter vacúolo, a gente vai ter cloroplasto, coisa que não tem na animal, né? Aqui a gente não vai ter centríolo,
tá? A gente vai ter um centrosoma, mas não tem centríolo. Então, tem algumas diferenças entre a célula eucariótica vegetal e animal. Então, seria interessante que você pegasse essa aula, pegasse o seu livro, né, estudasse e fizesse uma lista, né? Faz uma lista das organelas que a gente encontra na célula procariótica. Faz outra lista de organelas que a gente encontra na célula eucariótica, tanto animal quanto vegetal. Isso provavelmente vocês, né, muitos de vocês já viram no fundamental, então não vai ser nada difícil fazer isso, né? Então pega o livro, pega esses slides e faz uma comparação entre as células procarióticas e eucarióticas, certo? E a gente então vai começar a destrinchar todas essas partes das células, né? E a gente vai começar a falar de uma coisa extremamente importante que está presente em todas as células, que é o citoplasma. Então, independente do tipo celular, a gente tem citoplasma. O que é citoplasma? Citoplasma é um citosol, uma solução celular, mais as organelas. Tá? Então, quando a gente fala em citoplasma, a gente está falando de uma solução de água com um monte de substâncias, sais minerais, proteínas dissolvidas, mais organelas. Se eu falo só citosol, eu estou falando só da parte líquida. Se eu falo citoplasma, eu estou falando da parte líquida mais as organelas. Tá? Então, aqui a gente tem um esqueminha mostrando qual que é a diferença disso, né? Como é que a gente pode visualizar isso? Aqui a gente tem uma célula e em destaque colorido estão as organelas, tá? Os ribossomos, o complexo de Golgi, o peroxissoma, a mitocôndria, o retículo endoplasmático, tá? O lisossomo. Isso são as organelas, tá vendo? Organelas membranosas. E a gente tem aqui separado em azul, tá vendo? Para simbolizar o citosol. E quem que delimita tudo isso? A membrana plasmática. Tá? Então, a membrana plasmática vai delimitar a célula, que tem a parte líquida, que vai ter água e sais minerais e outras substâncias, e as organelas, que estão aqui em destaque. Os dois juntos, citosol e organelas, a gente forma o citoplasma, certo? Citoplasma, então, são essas duas coisas. Citosol mais organelas. Citosol também pode ser chamado de hialoplasma, tá? Que é a parte hialo de amarelo, tá? Então é por conta da coloração que às vezes você enxerga isso. Então, é um líquido viscoso composto por 80% de água e milhares de moléculas de proteínas, glicídios, né, carboidratos, lipídios, aminoácidos, bases nitrogenadas, vitaminas e sais. Basicamente aqui, ó, as moléculas que são componentes dos seres vivos. Então, o que está dissolvido no citosol é água e um monte de coisa de compostos orgânicos e inorgânicos, certo? Então, não dá para imaginar que aqui no citosol é onde acontece um monte de reação química, né? Onde a gente tem uma infinidade de reações químicas para a vida. Além das reações químicas que acontecem no citosol, a gente tem as reações químicas que vão acontecer nas organelas, tá? Que também podem ser chamadas de orgânulos ou organoides, tá? Mas o que a gente usa normalmente é organelas. Então, são estruturas com funções especializadas, que estão nessa suspensão, né, chamada citosol. E elas podem ser divididas em dois tipos, tá? As organelas membranosas, significa que vai ter membrana parecida com a membrana plasmática, parecida então com aquilo que a gente viu na última aula, né? Então, organelas membranosas, e a gente também tem outras organelas chamadas de organelas não membranosas. Se elas são não membranosas, elas são feitas de outras coisas que não aquela camada de lipídio e proteína que a gente viu nas aulas de membrana, tá bom? Além disso, a gente tem um citoesqueleto. O que é citoesqueleto? Poxa, cito, né? Cito é a palavra que se refere à célula. Esqueleto de sustentação, né? Então, o citoesqueleto é um esqueleto de sustentação celular, tá? E isso é o que vai dar a forma da célula, tá? Então, agora a gente vai ver essas organelas e o citoesqueleto, tá? Então, para deixar claro aqui, quais são as organelas e que tipo de organelas a gente tem? A gente tem organelas não membranosas,
portanto feitas de outras substâncias que a gente vai detalhar, que são os ribossomos, os centríolos e o citoesqueleto, que não é bem uma organela, né, é uma estrutura celular, mas não é membranoso, não é feito de membrana, tá? E as organelas membranosas, que são todas essas, tá? Então, mitocôndria, o retículo endoplasmático liso e rugoso, o complexo de Golgi, o lisossomo, o peroxissomo, o cloroplasto, o vacúolo e o núcleo, que vai definir aí a célula como célula eucariótica, certo? Então agora a gente vai falar um pouco das células, das organelas não membranosas nessa aula. E na próxima aula a gente fala de organelas membranosas, tá bom? Então, começando pelo citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? São filamentos proteicos, então é proteína organizada em filamentos, tá? São 3 tipos de filamentos que a gente pode ver aqui. E são esses filamentos proteicos que vão dar, por exemplo, o formato da célula, tá? Então, aqui está um neurônio, isso daqui é a estrutura de um neurônio. E quando a gente olha numa microscopia e consegue deixar colorido apenas o citoesqueleto, a gente vê essa estrutura, tá? Então, por que a gente enxerga a estrutura celular? Por que a gente às vezes faz os desenhos com umas formas muito loucas? Porque a gente consegue enxergar a estrutura, a forma, o formato da célula. E por que a célula tem esse formato? Porque o esqueleto da célula, chamado citoesqueleto, deixa então a célula com aquele formato. A gente tem vários tipos de formatos, né? A gente tem formatos de células quadradas, formatos de células mais estrelares, formatos de células mais alongadas. Essa estrutura celular é em função de como o citoesqueleto se organiza, tá? Esse citoesqueleto ele é feito, então, né, tem esses 3 tipos de filamentos. A gente tem um filamento aqui que é feito de tubulina. Tubulina é a bolinha, tá? Essa tubulina são proteínas. Então, ó, várias tubulinas organizadas formando um tubinho, tá? Então, a gente tem esse daqui que a gente chama de microtúbulos, tá? A gente tem esse daqui que a gente chama de filamentos intermediários, que a gente vai ser formado também de... Deixa eu pegar aqui minha cola, que eu não lembro muito bem da estrutura do microfilamento. É isso? Então, filamentos intermediários. Também filamento fibroso é formado de queratina, tá? Então é uma estrutura com essa composição. E essa uma outra molécula aqui, esse outro filamento, que é chamado de microfilamento, e é formado por actina, tá? Esse daqui também é bastante responsável por contração muscular. Então, quais são as funções desse citoesqueleto, né? Eu já falei de formato, mas tem algumas outras coisas, tá? Então, define a forma e organiza a estrutura interna da célula, tá? A célula tem toda uma organização interna, e quem organiza isso é o citoesqueleto. Permite a adesão, né, ficar colado, né, às células vizinhas e às superfícies. Então, por que as células, por que a gente, né, se a gente é formado de um monte de células, um aglomerado de células, por que a gente não rompe, né, esse ligamento entre uma célula e outra? Porque a gente tem essa ligação feita também por conta do citoesqueleto, né? Então, tá vendo aqui os filamentos intermediários? A gente tem internamente aqui esses filamentos, e tá vendo que ele tá bem coladinho aqui a membrana? São esses filamentos aqui que vão propiciar a junção com uma outra célula aqui do lado, tá? Então, adesão às células vizinhas e a outras superfícies necessárias, por exemplo, ao osso ou ao dente, né? Também tem que ser ligado, tá? Possibilita deslocamento de materiais no interior das células. Então, se alguma coisa é produzida no núcleo, né, ou então, no núcleo não, mas numa organela, por exemplo, aqui dessa região, se alguma coisa precisa viajar para outro lado da célula, são os filamentos, né, são do citoesqueleto que vão fazer esse deslocamento, tá? São responsáveis por movimentos, a célula se movimenta tanto internamente, o citoplasma tem um ciclo aqui, quanto a própria célula pode se movimentar,
né? A gente tem movimento, por exemplo, de contração muscular, é um movimento celular, né? A gente tem movimentos, às vezes não de animais, né, mas de protozoários, em que a célula se movimenta, e isso é propiciado pelo citoesqueleto, tá? Esses movimentos são, por exemplo, os ameboides, que são percebidos em protozoários, contração muscular, a movimentação dos cromossomos, então os microtúbulos é que vão ajudar a movimentação dos cromossomos na divisão celular. Cílios e flagelos também são movimentados por esse citoesqueleto, né? E a gente tem então essa quantidade enorme de funções que a gente pode ter por conta do citoesqueleto, tá? Então, o movimento interno ou movimentos da própria célula, a gente tem esses dois tipos aqui, ó, a ciclose e o movimento ameboide. Vamos observar aqui, ó, esse desenho, aqui, ó, parede celular de uma célula vegetal, e percebam que tem um monte de setinhas aqui, movimentando os cloroplastos, a gente consegue enxergar aqui nesse vídeo, né? Então, a gente tem, ó, a membrana, a parede celular, e vocês conseguem perceber que, ó, tem um movimento dos cloroplastos. Vocês conseguem ver que tem, parece umas bolinhas aqui assim? Parece que os cloroplastos estão sendo guiados por essa estrutura. É justamente o citoesqueleto, tá? Esse movimento, né, interno do citoplasma, a gente chama de ciclose, tá? Então, aqui tem um videozinho mostrando, ó, aqui tá movimentando bastante, tá vendo? Então, ó, esse movimento interno que toda célula tem de movimentação do citoplasma chama-se ciclose, tá? O movimento ameboide a gente consegue enxergar, por exemplo, em um protozoário. Então, como é que o protozoário se desloca? Ele coloca o citoesqueleto para um lado, tá? Ele consegue deslocar, e aí ele desloca o citoplasma para cá. Então, desloca o citoesqueleto e desloca o citoplasma. Então, ele consegue fazer esse movimento, tá vendo? Ó, essa perninha aqui, ó, que é um pseudopé, ele projeta, gruda e puxa. Puxa até para deixar um pedacinho para trás, tá? Mas ele projeta, então, ó, aqui é a célula, projeção do citoplasma e do citoesqueleto, gruda e se desloca, tá? Então, esse é um movimento ameboide que consegue fazer isso, são células, são protozoários e eles usam o citoesqueleto para isso, tá? A gente tem ainda os centríolos. Centríolo a gente vai ver com muito mais detalhe lá na aula de divisão celular. Centríolo ele está presente em célula, em célula animal. E esse centríolo é um cilindro oco constituído por um conjunto de 3 microtúbulos unidos por adesina. Então, tá vendo que tem, ó, a gente consegue contar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? 9 nesse conjuntinho, 9 nesse daqui, parece um macarrão, né? Então, isso daqui são microtúbulos unidos formando o centríolo, tá? Então, ele não está presente em procarionte, nem em fungo, nem em planta, está presente em animal, tá? E alguns protozoários. E ele ajuda na divisão celular. Ele está sempre nessa posição, um perpendicular ao outro, e ele vai ajudar na divisão celular. A gente vai ver isso com calma quando a gente falar de divisão celular, mas para uma célula se dividir em duas, ela precisa dividir também, né, multiplicar e dividir o DNA, os cromossomos. Então, para quem puxa os cromossomos de um lado para o outro da célula, tá vendo? De um lado para o outro da célula, e estrutura toda a célula para essa divisão, todos esses fiozinhos aqui em roxo, são centríolos e microtúbulos que estão sendo responsáveis por essa divisão celular. Tá bom? Os centríolos e o citoesqueleto também são responsáveis por projeção de cílios e flagelos, que vão ter, são filamentos móveis, né? São originados aí dos centríolos e tem função de locomoção ou motilidade, que a gente fala, tá? Então, os cílios, qual que é a diferença de um de outro? Os cílios são curtos e os flagelos são mais longos, mas os dois têm essa estrutura aqui, tá vendo? Muito parecida com os centríolos, né? Então, esses microtúbulos, se eu pegar aqui, ó, aqui o flagelo, eu venho aqui, corto e olho por dentro, né? Então, tá aqui o fio, eu corto aqui e olho essa parte por dentro, que a gente tá vendo aqui. E aí a gente consegue enxergar, então, esses microtúbulos proteicos, distribuídos de uma forma distinta, mas
para formar esses cílios e flagelos. Uma outra coisa que a gente pode diferenciar é o tipo de movimento. O cílio, ele é curtinho, então ele faz esse movimento, tá? Ele tá aqui, vai para trás e volta meio dobradinho, tá vendo? Esse é o movimento do cílio, então vem e aí depois vai para frente desse jeito, tá? Esse é o movimento ciliar, ele é bem curtinho assim. O movimento flagelar, ele é um movimento mais longo, né? Porque o movimento é maior também porque o flagelo é bem maior, então ele vai fazer um movimento de ondulação para movimentar, por exemplo, um espermatozoide, tá certo? Por último, a gente vai falar então agora dos ribossomos, que é essa outra organela, essa outra estrutura não membranosa, tá? Então, organela não membranosa formada por RNA ribossômico e um aglomerado de proteínas. Ah, professora, o que é isso aqui? Vamos imaginar o seguinte, essa estrutura aqui, ó, é o ribossomo. O ribossomo ele tem duas partes, uma subunidade maior e uma menor, 60S, 40S, não precisa guardar isso, mas são tamanhos diferentes, né, que se encaixam para formar o ribossomo. Essa estrutura aqui, né, tanto lá de cima quanto de baixo, isso daqui é formado por um emaranhado de RNA. Lembra que a RNA era uma fita simples. Então, um monte de RNA e um monte de estrutura proteica em volta, tá? Novelada, cheia de proteína aqui também, certo? Então, isso daqui é feito por essas duas estruturas, né? RNA e proteína, certo? Deixa eu voltar com a minha caneta. RNA, que desenho aqui em vermelho, e um aglomerado de proteínas, que eu desenhei em amarelo. Então, um monte desse aglomerado, um bololô todo ali, vai formar, então, o nosso ribossomo com essas duas partes. Qual que é a função do ribossomo? A função do ribossomo é síntese de proteínas. A gente vai ter uma aula disso daqui. Mas, basicamente, quando a gente desenha uma célula, a gente desenha os ribossomos com uns pontinhos, porque eles são bem pequenos, tá? Mas eles são extremamente importantes. Tanto é que eles estão presentes em todas as células. Porque eles vão fazer uma coisa que é muito, muito importante, que é a proteína. Então, esses ribossomos, eles estão, né, espalhados por toda a célula animal, ou vegetal, ou de protozoário, ou uma célula procarionte de bactéria, e eles vão fazer proteína, tá? Como que faz proteína? Ele vai ler uma mensagem, que vai ter a informação para fazer essa proteína, e aí ele vai lendo essa mensagem e produzir a proteína. Então, o ribossomo ele pode estar sozinho, como a gente, né, onde que a gente encontra esses ribossomos. Ele pode estar solto no citoplasma, então a gente desenha uma célula com umas bolinhas representando o ribossomo, ou ele pode estar junto com outros, então a gente chama de polirribossomo. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ribossomos juntos lendo uma mensagem para fazer proteína. Então a gente chama de polirribossomo. Ou ainda os ribossomos podem estar juntos, né, grudados no retículo endoplasmático rugoso, tá certo? Mas independente de onde ele está, ou solto, ou junto com outros, ou no retículo endoplasmático, a função do ribossomo é síntese de proteína, fazer proteína, tá bom? Então, a aula de hoje é isso, sobre essas estruturas não membranosas e revendo um pouco ainda dos tipos celulares. Espero que vocês tenham entendido. E aí comentem se precisar de mais explicações, tirar dúvidas, escrevam, vamos participando aí para entender a célula, tá bom?